Olá, caríssimos internautas, Pastor Jonias, lição 5 do quarto trimestre 2015, da revista Escola Dominical CPAD. O tema: Caim era do maligno. O objetivo geral desta lição é conscientizar dos perigos de se deixar dominar pela inveja e pelo ódio. O texto principal, textual: que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. 1 João 3, partes do versículo 11 e versículo 12. Verdade prática: quem ama de verdade não se deixa dominar nem pela inveja, nem pelo ódio. Caim, o filho mais velho de Adão e Eva, deixou a família enlutada com um comportamento sem precedente na história da humanidade. Ele foi o primeiro homicida, o que primeiro cometeu homicídio, absorvendo para si uma carga poderosa de malignidade que o deixou estonteante na estrada da vida e temeroso de ser assassinado, possivelmente por um outro seu consanguíneo. A revista da Escola Bíblica Dominical, através dessa lição, dedicou a lição 5 exclusivamente à história de Caim. Caim, seguidor de Satanás, a semente da mulher. O nascimento de Caim foi acolhido com ações de graças a Deus. Ao contemplar o filhinho, exclamou Eva, aí em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Alcancei do Senhor um varão. Eva considerou que seu primeiro filho foi um presente de Deus. A seguir nasceu Abel, o segundo filho. E a partir daí as narrativas bíblicas vai apresentar as profissões de cada um dos irmãos. O menino nasceu com promessa de ser uma bênção, mas já carregava um estigma perverso e mau. Possivelmente a malignidade em Caim, oriunda do pecado germinado por Adão e Eva, estaria dando sequência a uma índole forte da perversão, da criminalidade. O agricultor, a apostasia de Caim. Já homem feito, pôs-se Caim a trabalhar a terra. Caim teve uma habilidade que ele desenvolveu em cultivar a terra. E tanto é verdade que foi do seu cultivo peculiar que ele tirou a oferenda para Deus. Apostasia. Apesar de seu sucesso profissional, Caim não se voltou a Deus em espírito e em verdade. Antes deixou-se cooperar pelo diabo. Caim, um indivíduo que se deixou dominar pelo maligno. Daí porque Caim era do maligno. Ele foi pervertido, foi canalizado para o caminho do mal e tinha um caráter maligno, pernicioso. Ele seguiu o caminho do mal, como muitos estão a trilhar. Caim entrou para a história de uma maneira triste. Ele se tornou o primeiro homicida da humanidade, conforme vos disse. A síntese desse tópico. Número 1, o indivíduo número 1 da malignidade. Como se fosse assim: o diabo tentou Adão e Eva, aprontou no jardim, e agora o primeiro elemento que seguiria o eixo norteador do mal seria Caim. O culto de Caim, o sacrifício rejeitado, a atitude interior reprovada e o pecado sempre presente. Nós temos duas oferendas a serem apresentadas a Deus. Caim apresentou a sua oferenda, o seu sacrifício, do cultivo da terra. Ele tirou o que ele tinha característico, do trabalho das suas mãos, para ofertar a Deus. E o seu sacrifício foi rejeitado, porque a atitude interior dele era reprovada por Deus. O pecado sempre presente. Ele tinha inveja e ódio. A inveja
e o ódio marcaram a sua vida e o tornaram agente do maligno. Abel ofereceu também a oferta. Ele passou a ser criador de animais, alguém que cuidava de animais, e tirou dentre os animais uma oferenda para Deus. A sua oferenda foi aceita, a sua oferta foi aceita, mas a de Caim foi rejeitada. O sacrifício dele foi rejeitado, absorvendo esta lição para o tempo presente. Quantos que estão a oferecer com um coração malicioso, com um coração pernicioso, oferendas a Deus e que são rejeitadas. As nossas ofertas, os nossos dízimos, oferendados a Deus, mas quando temos uma vida perniciosa, uma vida recheada de obras da carne, como a inveja, o ódio, então não serão aceitos. Esses sacrifícios feitos no altar desconcertado não serão aceitos por Deus. Deus rejeita. E aí, aqueles que predisponibilizam a Deus a sua vida, dedica a sua vida ao Senhor, tem um coração aberto, se deixou ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo e purificado das suas impurezas, oferece a Deus as suas ofertas e são aceitas, e aqueles que foram rejeitados pelo seu comportamento acende ainda maior ódio e inveja. Foi o que aconteceu com Caim e Abel. Caim era do maligno, constantemente ele vivia na malignidade, por isso o seu sacrifício foi rejeitado. A atitude interior reprovada. O pecado estava sempre presente. Caim não guardou o seu irmão. O crime de Caim foi doloso, quer dizer, com intenção de matar mesmo. O crime culposo é quando alguém mata por consequência de um acidente, qualquer outra coisa. Ele não tinha a intenção de matar. No caso de um acidente de carro ou um acidente qualquer, às vezes a pessoa mata a outra, mas não tinha a intenção de matar. Mas aqui, o crime foi doloso, não foi culposo, como alguém pode querer defender. O álibi. Quando inquirido por Deus acerca do paradeiro do irmão, Caim desculpa-se como se estivesse em outro lugar quando da morte de Abel. Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Gênesis capítulo 4, verso 9, vamos ver isso. O seu álibi é energeticamente destruído pelo Senhor justo. Que fizeram? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Há muito sangue clamando no mundo. A pergunta não haverá de ser emudecida. Onde está Abel, teu irmão? Casos congêneres a estes nós temos aos milhares de injustiças, de crimes, a penumbra do conhecimento da justiça. Quantos que cometem delitos similares e que escondem os cadáveres e que passam o resto da vida por detrás de uma mentira. Quantas injustiças, quantos males assim cometidos. E o sangue está a clamar, o sangue está a falar em voz alta. Cadê o criminoso? Cadê o indivíduo que tirou a vida e que se esconde por trás de uma mentira? A marca do crime. Deus deixou uma marca, um sinal no criminoso Caim, que era do maligno. Apesar dele clamar pela misericórdia, ele fica estonteante na cama pela misericórdia. A carga psicológica foi muito pesada, trazia nela embutida uma malignidade sem precedente na história. Preocupado com o que haveria de acontecer na sua vida, ele busca em Deus um feedback. Deus dá um sinal. Qualquer que o matar seria condenado 7 vezes mais. O sinal, por certo, segundo os indagadores desta realidade, é um sinal
evidente, que todos olhariam para ele e veriam que ele não poderia ser morto porque traria um estigma de condenação àqueles que o matassem. Várias teorias existem sobre este sinal. A cutis, por exemplo, a cor da pele. Ele seria forasteiro de cutis escura e daria origem aos africanos, o que não seria plausível. Seria uma teoria injusta, porque Deus, ao criar o homem, ele deixou a possibilidade da combinação de cores, e o ato de miscigenar a cor traria cores múltiplas, pardas, amarelo, branco, moreno, preto, etc. A teoria da tatuagem, que Deus colocou uma tatuagem nele para identificar, e outras teorias. A verdade é que a Bíblia não explica o sinal que foi colocado em Caim, mas que seria uma marca para identificação. E todos que o vissem fugiriam dele e não poderiam jamais tocar na sua vida, porque seriam condenados fulminantemente. O exemplo de Caim deve nos fazer lembrar de que precisamos ter uma vida íntegra diante de Deus e demonstrar amor e respeito para com o nosso próximo. Abel foi o primeiro crente a ser arrolado entre os heróis da fé. Quanto a Caim, foi o primeiro ser humano a ter o nome riscado do livro da vida. Daí porque Caim ser do maligno. Ele pertencia a ele, a sua índole o encaminhou às profundezas do inferno. Não nos enganemos, meus caríssimos internautas, quanto à realidade do inferno e do céu. Conforme as nossas atitudes aqui, nós seremos remetidos para os lugares apropriados. Se somos do maligno e carregamos um estigma durante toda a nossa vida, não nos arrependendo dos nossos pecados, então nós seremos remetidos às profundezas do inferno. Mas quando oferecemos a nossa oferta justa a Deus, com um coração aberto e uma vida lavada no sangue de Jesus Cristo, então nós seremos remetidos até as mansões celestiais. Caim é exemplo do mal. Abel, exemplo do bem. Caim traz o modelo e a bagagem daqueles que são perniciosos e que terão um desfecho no barato, enquanto que Abel é o exemplo do homem que tem esperança no Senhor e que foi aprovado por ele, pelas suas atitudes coerentes e pelo poder do sangue de Jesus Cristo.